Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, Grupo Espírita Amor Fraterno de Coimbra, e temos hoje a satisfação de ter o nosso irmão Rafael Siqueira, que é um expositor espírita, que hoje vai estar connosco na nossa casa. Pelo que começamos já a agradecer a sua presença, todos nós, todos os colaboradores da casa, agradecemos a presença do Rafael. O Rafael nasceu em Itaperuna e reside atualmente em Niterói, ambas cidades do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Frequenta a Sociedade Espírita Fraternidade, CEF, em Niterói, casa fundada pelo médium e tribuno José Raul Teixeira. É orador e colaborador do CEF e nos projetos da casa, é advogado e estudante de psicologia. Hoje, Rafael vai nos falar dos transtornos espirituais à luz do espiritismo. E então, Rafael, vamos fazer a nossa oração, está bem? E depois vou-lhe passar a palavra, está bom? Tá joia. E então, vamos concentrar, harmonizar-nos com o mais alto, pedindo ao Pai, aos colaboradores espirituais da nossa casa, à mentora da casa e a Jesus, que nos envolvam no dia de hoje, envolvam todos os lares, pedindo-te também, Senhor, que possas envolver todos os sofredores deste planeta, todos aqueles que estão a passar dificuldades espirituais, materiais também, por todos os que se encontram doentes. Jesus amado, que possamos encontrar-te nos nossos corações, para podermos caminhar a nossa vida contigo, para podermos pautar a nossa vida pelo amor, com paz, serenidade, podendo saber envolver a todos os irmãos que sofrem com uma palavra, um carinho. E assim, Jesus. E pedimos aos benfeitores espirituais que envolvam o nosso irmão Rafael, a nossa casa. Igualmente pedindo à nossa benfeitora que possam fluidificar as águas dos nossos irmãos neste momento. E assim, Jesus, agradecendo a tua presença e dos benfeitores espirituais, vamos pedir ao nosso irmão, passando-lhe a palavra. Que assim seja. Então, Rafael, vou deixá-lo, tá bom? E até já. Queria só dizer também, quem quiser fazer as perguntas ao nosso irmão, algumas dúvidas que tenham, podem fazê-lo pelo chat, que ele depois no final responderá, tá bom? Então, até já. Até já. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas de Portugal, essa terra amada, essa terra cristã, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É uma enorme alegria para mim me dirigir a cada um de vocês, poder retornar, ainda que à distância, pelas vias das redes sociais, à terra do meu bisavô, José Guedes Lopes, que nasceu na cidade de Vila Nova de Gaia e veio muito novo para o Brasil, fazendo
o seu périplo aqui no Brasil, o seu périplo de trabalho, de onde nasceu minha mãe e posteriormente a mim. Estive aí em Portugal no ano de 2015, pude visitar a cidade de Coimbra, pude visitar outras cidades em Portugal, e o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: eu amo o vosso país. Eu tenho para com todos vocês laços de carinho, laços de amorosidade, e vocês não conseguem dimensionar a alegria que é poder hoje falar de Jesus, falar do Evangelho a corações amigos. E tenho certeza que se a pandemia nos propiciou algo de muito bom, foi poder estreitar nossos laços. Então recebam, meus irmãos das terras portuguesas, esse abraço do Brasil, esse abraço do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói, esse abraço de alguém que hoje vai falar para vocês de um tema muito intrigante, um tema da atualidade. Eu gostaria de ter esse sotaque bonito igual de vocês, mas nasci numa cidade do interior do estado. Então, se não se acostumarem com o meu jeito de falar, eu posso falar um pouco mais devagar. Coloquem para mim se ficar alguma palavra incompreensível, se eu estiver falando muito depressa, porque o importante hoje é o congraçamento. O importante hoje é nós comungarmos com Jesus e podermos estudar a veneranda doutrina espírita. E, para tanto, eu quero cumprimentar as pessoas que já estão aqui nos acompanhando. Muito boa tarde, porque aqui no Brasil são 5 horas, aí eu sei que são 9 horas da noite. A Dinilze Pereira, muito boa tarde. Hugo Meirelles, muito boa tarde. Mariana Fonseca, muito boa tarde. Cristiana Margarida Cunha, muito boa tarde. Júlia Monteiro, muito boa tarde. Maria da Conceição Mendes, boa tarde, boa noite, gente. Entendam no sentido duplo. Muito boa tarde, Ana Alves, Fernanda Dias, Gustavo Rezende Moura, Tereza Goulart, minha querida Tereza aqui de Niterói. Muito boa tarde, Manuel Monteiro, Jéssica Gessi, Licínia Vilão, Carlos Mocho, Carolina Nunes, Marta Marques. Eu acho que eu cumprimentei a todo mundo. Pelo menos aqueles que mandaram suas mensagens aqui pela rede de comunicação. Aqueles que não mandaram, eu rogo a Jesus que nos abençoe a todos e que nos mantenha em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. O tema que nos foi proposto, transtornos mentais à luz da doutrina espírita. Em verdade, eu quero mergulhar na proposta espírita, porque não sou médico, sou um estudante de psicologia, mas, sobretudo, um estudioso do espiritismo. Então, a nossa fala vai ser uma fala espírita, vai ser uma fala evangélica. Trazendo que nos dias da atualidade, a pandemia do coronavírus, que muitos nos contrista, que muitos nos deixa naquele sentimento de ansiedade, naquele sentimento de querer saber quando as coisas vão melhorar. Essa pandemia e esse recolhimento que nos colocou dentro dos nossos lares, nós podemos dividir em 4 fases. A primeira fase foi quando a pandemia efetivamente veio e nos trouxe um vírus invisível a olho humano e que inicialmente tinha sintomas parecido com os da gripe, parecido com as da infecção respiratória, mas que era grave. E que se nós não nos cuidássemos, não respeitássemos aquilo que a ciência trazia para nós, nós poderíamos, inclusive, ser levados à desencarnação. Bom, já estamos aí há mais de 1 ano caminhando com esse vírus, aprendendo a lidar com ele, e graças à misericórdia divina, hoje temos a vacina. Hoje podemos, pouco a pouco, volver à nossa realidade, e eu sei que a realidade aí de Portugal é bem melhor que a do Brasil, porque o índice das desencarnações, o índice das contaminações está bem mais razoável, bem menor, e eu agradeço a Deus por isso. Uma segunda fase dessa pandemia foi: os nossos hospitais ficaram lotados. Não havia mais médicos o suficiente, nem hospitais para atender a todo mundo. Foi aquilo que nós podemos chamar de boom do nosso sistema médico. E nós sabemos que aí na Europa nós temos um sistema de saúde melhor que aqui no Brasil. E aqui nós padecemos por falta de leitos, por falta de respiradores, até mesmo por chegarem pessoas no hospital e ficarem do lado de fora. Essa foi uma segunda fase. Nós chegamos numa terceira fase que, por estarem todos vinculados ao tratamento do corona, ao tratamento do Covid, não havia mais espaço para olhar para as outras doenças. E nós temos as mais variadas doenças do cotidiano.
Há pessoas que sofrem do coração, há pessoas que sofrem do câncer, das doenças respiratórias que não o Covid e precisam se tratar. Mas o fato é que elas tinham comorbidade, tinham que ficar dentro dos seus lares e não poderiam dirigir-se aos hospitais. Imagine uma pessoa com câncer sem poder fazer os seus tratamentos, alguém que precisa de fazer uma hemodiálise, não podendo ir ao hospital. Então, é uma terceira fase dessa pandemia do coronavírus. E chegamos a uma quarta fase, que os psiquiatras, que os psicólogos chamam de a quarta onda de adoecimento, que é o adoecimento mental, que é o adoecimento psíquico. Porque, vejam, muitas pessoas dentro dos seus lares, convivendo durante muito tempo, afastado das suas atividades do cotidiano, do seu trabalho remunerado, das suas atividades de lazer, da sua academia, dos seus passeios, de tudo aquilo que compunha a gama das suas atividades diárias, começaram a adoecer. Começaram a perder aquilo que nós chamamos de sentido existencial. Como será o mundo daqui para frente? Como eu me portarei? Será que eu conseguirei aguentar toda essa, entre aspas, barra? Como será que estaremos daqui a 2 meses, 6 meses, 1 ano? O fato é que as pessoas começaram a ficar muito ansiosas e grande parte delas desenvolvendo depressões, angústias, transtornos os mais variados, precisando de medicamentos, precisando de terapias. E nós sabemos que a doutrina espírita traz um arcabouço de propostas para que nós possamos entender que essas doenças que chegam no nosso organismo físico são, em verdade, doenças do nosso espírito. O nosso corpo é por onde essas doenças se manifestam, mas nós somos espíritos imortais. Então, não existem doenças propriamente dito. E essa é uma frase da Organização Mundial de Saúde. Existem doentes, pessoas que diante de uma dificuldade, não sabendo lidar com as próprias emoções, não sabendo lidar com as frustrações, com as adversidades, acabam adoecendo. E o que tem a doutrina espírita a dizer para nós nesses dias? Qual a esperança que nos resta? O que o Evangelho de Jesus vem nos trazer para nos confortar o coração e para nos dar um rumo, para nos dar um norte? É o que eu vou tentar, dentro dessa 1 hora, conversar com vocês. Lembrando inicialmente de uma história real, ocorrida nos Estados Unidos da América do Norte, quando o doutor Milton Erickson, um grande psiquiatra, ele foi chamado para tratar de um grave caso de depressão. E eu peço aos meus irmãos de Portugal, aos meus irmãos do Brasil, que me acompanhem na narrativa, porque na narrativa nós encontraremos já alguns passos para que a gente possa vencer o travo dos transtornos psíquicos. E Milton Erickson, que é um grande psiquiatra da linha da logoterapia, aquela que se propõe a ajudar as pessoas tratando o vazio existencial, dando a elas um sentido para a existência, chegou na casa da senhora. E vocês sabem como costuma ser a casa de um depressivo. Primeiro, porta fechada, trancafiada pela parte de dentro, janelas igualmente fechadas. O sol não entra. A casa costuma ter um tom assim grisê, um tom cinza, um tom escuro. Usualmente, a pessoa não arruma mais as coisas, ficam bagunçadas, ficam desorganizadas, porque a pessoa vai se desorganizando por dentro, vai perdendo a alegria, vai perdendo o sentido da vida, vai perdendo o ânimo, e esse estado interior acaba refletindo no estado exterior. E o doutor Milton Erickson, vendo aquela casa toda desarrumada, resolve procurar pela senhora, que seria objeto das suas terapêuticas. E onde vocês acham que ela se encontrava? Se eu pudesse ver o rosto de vocês, eu tenho certeza que vocês já me diriam a resposta. No quarto. Porque todo depressivo adora um quarto. Todo depressivo adora uma cama. E a senhora estava lá deitada na sua cama. E ele, sem pedir licença, porque o médico muitas vezes precisa ser assertivo, e é comum nos Estados Unidos o médico atender na residência, ele foi entrando, adentrou o quarto, a alcova, e lá estava aquela mulher, debruçada por sobre a cama, mal vestida,
com o rosto já bem esquálido. E ela: quem deixou o senhor entrar aqui? Pois muito bem, os seus familiares que te amam me pediram para que eu viesse aqui. Os meus familiares, aqueles chatos, aqueles interesseiros, aqueles que só pensam no meu dinheiro. Pelo contrário, minha senhora, eles são tão preocupados com você que eles foram até mim para que eu viesse te tratar. E a senhora redarguiu: bom, você deve ser mais um daqueles que vem aqui tentar me trazer remédios, tentar me trazer terapêuticas, tentar que eu converse contigo, mas eu vou te dizendo, pode dar meia volta e ir-se embora, porque eu não quero nada contigo. Você deve ser tal qual os charlatões que já estiveram aqui anteriormente. Mas o médico insistiu, sentou-se na cama e disse uma frase que é comum nos médicos, pelo menos nos bons médicos, abrindo sua boca e dizendo: eu posso te ajudar, mas primeiro é preciso que você se ajude, porque parece que você desistiu da vida quando a vida não desistiu de você. Se você quiser se tratar, eu estou aqui para ser o seu amigo, mas o primeiro amigo, quem tem, é você mesmo. E fazendo um breve apêndice, nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, que é a guia de Divaldo Pereira Franco, num livro notável chamado Desperte e Seja Feliz, lá num capítulo intitulado Médico Interno, ela nos diz que todos nós temos o grande médico dentro de nós mesmos, porque nós temos, conforme as vibrações da mente, o condão de nos enfermar ou o condão de nos tornar saudáveis, conforme as vibrações do nosso próprio pensamento. Ele sentou, viu que a mulher não queria muito papo, mas começou a sua proposta. Primeiro, receitando medicamentos. E eu gosto sempre de fazer essa proposição, porque em casos de depressão, que ultrapassam a depressão leve, quando nós conseguimos tratar, às vezes só com a terapia, chegando numa depressão moderada, numa depressão grave, é preciso o auxílio medicamentoso. Porque o remédio psiquiátrico é uma bênção de Deus, é uma bênção dos altos. Eu estou tendo a oportunidade de estudar a neuroanatomia, a neurociência, reestudar as células cerebrais, sabendo que entre uma célula e outra existe um espaço chamado sinapse, ou fenda sináptica, onde existem neurotransmissores, que alguns deles, nos casos de depressão, particularmente a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, esses três principalmente, se desarticulam, ficam em quantidades apequenadas, e isso predispõe os transtornos mentais. Então, meus amigos, não temamos o psiquiatra, porque os espíritas muitas vezes se gabam de dizer: eu vou hoje no meu oftalmologista, porque eu, Rafael, sem o meu oftalmologista, não os enxergo. Eu vou hoje no meu gastroenterologista, porque na ansiedade que nós temos nos dias de hoje, sem o meu gastroenterologista, muitas vezes eu serei visitado pela gastrite, pela azia, mas nós temos vergonha de dizer: eu vou ao meu psiquiatra, achando que psiquiatra é médico de doido, de maluco, mas isso é preconceito, porque não é. Os psiquiatras são mensageiros que Deus mandou para cada um de nós. O psiquiatra não é o médico de quem é doido, mas de quem não quer ficar doido, porque a terapia psiquiátrica é uma terapia preventiva para os casos de depressão moderados a graves. Isso está conforme os compêndios da ciência nos dias de hoje. Então ele começou, Milton Erickson, tratando aquela mulher com o receituário medicamentoso. E ela começou a apresentar melhoras, que se tornaram significativas melhoras. Depois do tratamento inicial medicamentoso, ele começou com a terapia. Porque nós sabemos que no fundo da depressão, que vem do latim deprimer, que é um transtorno de humor, caracterizado pela apatia, caracterizado pela falta de vontade, caracterizado pela falta de iniciativa, onde a pessoa se prostra na indiferença, na tristeza. É bom que nós façamos uma distinção entre tristeza e depressão, porque eu posso estar triste e não estar depressivo. Mas, usualmente, quando eu estou depressivo, eu estou triste. E qual a diferença? Eu posso estar triste porque o meu time perdeu, eu posso estar triste porque eu tive um contratempo na vida,
mas a depressão é uma tristeza prolongada. Dizem os médicos que se uma tristeza ultrapassa 3 semanas, de 15 a 21 dias, passa um mês, já é preciso avaliar se não se adentra numa depressão leve. Quando um processo terapêutico será capaz de ajudar essa pessoa. Então vejam, primeiro ele começou terapia medicamentosa, depois terapia pela conversa, porque quando nós falamos catarse, purificação, eu vou colocando os meus conteúdos para fora, os meus medos, os meus dramas, as minhas angústias, aqueles conteúdos que Carl Gustav Jung, que é um psicólogo suíço, dizem que se encontram reprimidos ou recalcados na minha sombra. Eu faço aquilo que a doutrina espírita chama de autoconhecimento, com a ajuda de uma terceira pessoa, que passa a ser o meu terapeuta. Eu vou descobrindo aqueles conteúdos para poder ressignificar, para poder olhar com novos olhos, para poder transformar. Vejam como a proposta espírita se alinha com a proposta da ciência. A ciência da psicologia, a ciência da psiquiatria. Então, num primeiro momento, remédio psiquiátrico. Num segundo momento, conversa terapêutica. E a mulher começou até a levantar da cama e sentava-se na parte de baixo. Quando, num dos dias, ele percebeu que ela, apesar da casa ainda toda bagunçada, ela gostava de algo. Ela curtia violetas. Ela tinha algumas violetas numa varanda anexa à sua sala. E ele teve uma proposta. Eu hei de devolver o sentido a essa mulher, dando-lhe um norte à sua existência. Porque, na maioria das vezes, o depressivo é aquele que desistiu de viver. E a depressão grave, nós sabemos que pode levar a quadros difíceis. O quadro do próprio suicídio. Então, um bom terapeuta começa a tratar o prazer da pessoa, algo que ela goste de fazer, algo que dê brilho à sua vida, que dê um novo colorido à sua existência. E ele, conversando com ela naquele dia, disse-lhe assim: eu vejo que a senhora não gosta de ninguém, não gosta de nada. É, doutor, eu não gosto nem do senhor, porque o senhor é chato, repete sempre as mesmas coisas. E o doutor, sem esperar ela terminar, disse: mas a senhora gosta das violetas. Porque eu vejo que na sua casa há uma varanda com as mais variadas violetas. Sim, doutor, eu amo as violetas. Tá vendo? A vida da senhora não é esse rosário que a senhora desfia todos os dias. Há algo que possa ser aproveitado. E a mulher respondeu: doutor, se não fossem as minhas violetas, eu já teria me suicidado. E ele pensou: é aqui a proposta terapêutica. Então a senhora só não suicidou-se por conta das suas violetas. Sim, doutor. Eu me levanto todos os dias, uma única vez, para conversar com elas. Você acredita, doutor, que eu converso com flores? Eu não só acredito, eu tenho certeza. Eu tenho paciente que conversa com cães, eu tenho paciente que conversa com objetos. A senhora está me trazendo a frutífera conversa com flores. E isso é muito bom. Saindo daquela tarde, ele resolveu ir até os familiares daquela senhora e disse assim: olha, façam todos os convites a ela. Convidem para ir na igreja, para ir na quermesse, para jantar fora, para ir na praça. Mas, doutor, nós não temos tanto convite assim para fazer. Façam convites, ainda que imaginários. Mas, doutor, isso é um blefe. Não, isso é uma proposta terapêutica. Eu sei o que eu estou fazendo. E naquele dia, ele foi até a casa da mulher e viu que, além das violetas, ela tinha por sobre a mesa vários convites, que ela não se dignava nem ao mesmo de abrir e responder. E conversando com ela, ele perguntou: bom, a senhora gosta das violetas, mas não responde nenhuma das cartas que as pessoas te fazem. Já parou para pensar que as pessoas que te convidam também podem ser tristes iguais à senhora? Já parou para pensar que as pessoas também podem ser ansiosas, podem achar todo mundo ruim, interesseiro? Onde o senhor quer chegar? Bom, eu quero que você, pelo menos, abra as cartas e, lendo ou não lendo, devolva à vida algo que a vida está te dando. Doe uma de suas violetas. E por que eu faria isso, doutor?
porque você vai preencher o seu tempo, porque você vai preencher o vazio da sua alma, porque você vai fazer uma pessoa feliz. Doutor, eu vou pensar. O fato é que ela fez. Levantou-se da cama, olha ela se levantando e esquecendo dos problemas, e começou a responder cada uma daquelas cartas. E aí nós já vemos a proposta de dar um sentido, a proposta de ocupar-se, a proposta de fazer as outras pessoas felizes. Vejam que numa única história nós já estamos trabalhando vários aspectos da depressão. Passaram-se os meses do tratamento. Um dia, o doutor Milton Erickson chegou na casa e ela estava do outro lado da porta. Ao abrir, ela, precípite, disse a ele: doutor, o que foi? Aconteceu algo que eu estou assim, sem saber o que fazer. Conte-me. Vamos para o seu quarto. Não, doutor, vou te contar em pé aqui mesmo. Acabaram as minhas violetas. E arregalou os olhos. O que eu vou fazer agora? Calma. Todo depressivo costuma ser ansioso. Não são só as violetas que você tem dentro da sua casa que existem no mundo. Deus autografa a sua obra com as flores. Há uma floricultura ali na esquina. Nós vamos juntos até lá. E ele deu o braço à mulher. Doutor, que pouca vergonha é essa? Eu vou sair na rua de braço com o senhor? Pense que eu sou um familiar seu. Esqueça essas amarras com que os outros estão pensando ou vão julgar. Olha esse outro aspecto. Os outros estão pensando ou vão julgar. E ela resolveu dar o braço ao médico e foram. Quando ela abriu a porta, o sol, à semelhança daquele sol da estrada de Damasco, que cegou Saulo, que se fez Paulo, e igualmente tornou aquela mulher assim. Sabe quando a gente acorda de manhã e olha na janela e o sol faz o nosso olho piscar? Doutor, eu acho que eu vou ficar cega. Vai não. É que a senhora está dentro dessa casa cinza há tanto tempo que o sol está te mostrando uma nova vida. E ela piscava, abria e foram para a floricultura. E compraram flores, e depois ela continuou respondendo as cartas, e ela foi mais uma vez na floricultura. Bom, continuou o tratamento. Um dia, o médico chegou, e agora ela já estava precípite, ela estava aflita. Doutor, eu tenho algo para te dizer, e o senhor nem entre, porque é algo muito grave. O que aconteceu, minha senhora? Bom, ontem eu fui até a floricultura, e quando eu cheguei lá, eu estou assim, com vergonha de te contar. Eu posso contar? Eu já sou seu terapeuta há tanto tempo, eu já estou contigo há tanto tempo e eu sou médico. Eu já ouvi as coisas mais absurdas do mundo. O que você me contar não vai ser algo de extraordinário, doutor. Ontem, quando eu estava na floricultura, eu fui pagar pelas flores, o floricultor olhou para mim e deu uma piscada de olho. Sem vergonha, doutor. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu corei. Eu fiquei vermelha de vergonha. Eu me abaixei atrás do balcão. Mas, doutor, um gesto instintivo. Eu nem sabia que existia isso dentro de mim. Eu me levantei. E o que você fez? Eu pisquei com outro olho. Mas eu fiquei com tanta vergonha, doutor, que eu saí correndo, deixei as flores para trás. E depois, doutor, eu voltei lá, peguei as flores e esqueci de pagar. Doutor, eu não vou nem pagar essas flores. Porque uma desfeita dessa, volte lá e pague as flores. Escute o que ele tem para dizer. E a mulher acalmou-se. Olha como a palavra assertiva de um bom médico pode nos trazer algo significativo. E o floricultor aceitou que ela pagasse as flores e deu a ela um bilhete. Aceita sair para jantar? E ela, voltando, disse ao médico: doutor, ele é um tarado. Tarado? Mas tarado por quê? Ele me chamou para jantar. Minha senhora, as pessoas chamam-se para jantar todos os dias. São jantares de negócio, são jantares de conversa, são jantares para que a vida, que é esse grande presente do Criador, seja homenageada. Mas, doutor, se ele tomar determinadas liberdades, minha senhora, ele te chamou para jantar. Ele não pediu nada além disso. Saia com ele. Jante com ele. E quando um não quer, dois não brigam. Vocês só farão o que você desejar. Doutor, então eu vou. Você me escolhe, você me ajuda a escolher um vestido? Olha, eu sou seu médico, eu não sou seu estilista, mas eu estou com você há tanto tempo, vamos lá. E ela se vestiu, ela se pintou, ela saiu com o floricultor. O tempo passou. Um dia o médico chegou e ela disse: doutor, eu não preciso mais de você.
mas a senhora está me expulsando? Há meses, há mais de um ano atrás, você não me queria nem perto. Doutor, eu já estou ótima. Aqueles remedinhos, essa conversa que o senhor tem, e essa questão de doar flores, de sair na rua. Doutor, eu acho que eu estou ótima. E o doutor Milton Erickson, que é um grande estudioso, um grande cientista, respondeu: a cura estava dentro de você. Lembre-se que eu te disse que se você se ajudasse, eu poderia igualmente te ajudar. Você descobriu os valores que tinha dentro de si. Você deu um sentido à sua vida. Você saiu daquele marasmo existencial, daquele vazio tão comum nos dias de hoje, para ver o mundo sobre outras tintas. E o que você tem para me contar? Bom, doutor, eu já estou namorando o floricultor. E ele agora quer se casar comigo. E eu nem preciso mais perguntar para você. Eu aceitei o convite. Eu vou me casar com ele. E eles se casaram. E como contam os filmes de antigamente, foram felizes, continuaram doando flores para as pessoas. Ela tornou-se alguém que, de depressiva, ajudou a outros depressivos. E quando ela morreu, no pequeno cemitério da cidade, ali dos Estados Unidos, ela ganhou uma lápide da cidade, onde estava a data de nascimento, a data da desencarnação e uma frase, um epíteto na lápide: a Dama das Violetas. Porque todos nós estamos no mundo para vencer a nós mesmos. Todos nós estamos no mundo por um compromisso de amor. Todos nós estamos no mundo para ressignificar os nossos passos. Os transtornos emocionais, a afeição das dores, das dificuldades, dos problemas, são convites para que a gente saia do marasmo e possa volver ao caminho do amor. É bem certo que hoje em dia nós temos aqui no Brasil mais de 320 mil desencarnações pelo coronavírus. Se pegarmos só o número dos depressivos, 12 milhões de depressivos, o que corresponde a 11% da população. Por que nós estamos deprimindo? Porque nós estamos perdendo o sentido existencial. Porque esse sentido não está nas coisas do mundo. Esse sentido está em Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua glória e toda a sua justiça, que todo o mais ser-vos-á acrescentado. São palavras de Jesus no Sermão da Montanha, mas quando a gente se entrega às sereias do mundo, lembrando da mitologia grega, lembrando dos dias de Ulisses, nós encontramos os espinhos, encontramos as dificuldades que nos fazem o deprimer, ou do inglês depression, um convite a nós cairmos, porque depressão é isso, algo que nos empurra para baixo. Dias de pensar, dias de refletir, dias de ressignificar. Como se diz aqui no Brasil, não sei se existe essa expressão aí em Portugal, é um freio de arrumação, para que eu possa me rearranjar e seguir adiante. Esses são dias também dos ansiosos, porque nós nos ansiamos, nós nos tornamos ansiosos por tudo. Uma coisa que vai acontecer no ano que vem, daqui a 10 anos, a gente já começa a sofrer por agora. E diz Carl Gustav Jung, e eu fiz questão de separar a frase, porque eu achei ela belíssima, que a ansiedade nada mais é do que a tensão entre o agora e o depois. Nós vivemos em tensão entre o que vivemos hoje e o que poderá acontecer amanhã. Perceberam o verbo que eu conjuguei? Poderá acontecer amanhã, porque não aconteceu ainda. Mas nós sofremos por antecipação. A afeição do peru do Natal, que eu sei que aí em Portugal também tem o peru do Natal, nós morremos de véspera. Nós nos preocupamos, porque ansiedade é isso, é uma ocupação prévia, é deixar de viver o presente, é deixar de conjugar os nossos esforços no dia de hoje, pensando no que pode acontecer amanhã. E a pandemia do coronavírus nos tirou todas as previsões, nos tirou todas as certezas do mundo, para que nós colocássemos as nossas certezas em Jesus. Porque foi ele mesmo que nos disse no Sermão da Montanha: por que vos preocupeis com o que terás para comer, com o que terás para vestir? Não é a vossa vida mais do que o alimento?
Não é o vosso corpo mais do que as vestes? E aí ele começa talvez a mais bela poesia de todos os tempos. Olhai as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam em celeiros. Mas vosso Pai as alimenta. E qual de vós pode acrescentar um só côvado, uma medida, um só centímetro à sua existência, à sua estatura? Olhai os lírios do campo. Eles não fiam, eles não tecem, mas nem mesmo o rei Salomão, o rei de Israel, o rei justo, o rei que construiu o templo de Israel, nem mesmo o rei Salomão se vestiu tão belo quanto os lírios do campo. E depois vem Jesus. Se Deus alimenta as aves do céu, se Deus veste os lírios do campo, por que não faríeis o mesmo com vós, que sois os filhos do Altíssimo? Buscai o reino dos céus e toda a sua glória, porque a cada dia já basta o próprio mal. Nós estamos vivendo o amanhã, o depois. Nós estamos sofrendo por coisas que nós não sabemos se vão ou se não vão acontecer. Ah, como estará a economia? Não sabemos, não adianta sofrer. Ah, será que teremos emprego? Bom, possamos agradecer se hoje temos, mas se não temos, possamos pedir força a Deus para conquistar um. Mas não adianta sofrer, porque isso forma um círculo de ansiedade que só nos traz mais ansiedade. Então vejam, como a proposta espírita que nos traz Jesus de volta se comunga com a proposta da ciência para nos trazer a vida plena. Porque nos diz, a mesma Joana de Ângeles, nos diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que escreveu várias obras pela mediunidade augusta de Divaldo Pereira Franco, que os nossos transtornos mentais, e eu aqui poderia falar de transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, e hoje nós temos o TAG, transtorno da ansiedade generalizada, porque nós não somos mais só ansiosos, nós generalizamos a nossa ansiedade. Nós temos ansiedade dormindo. Prova disso é que muitas pessoas têm que usar aqueles aparelhos, porque trincam os dentes uns nos outros. Nós temos o transtorno obsessivo-compulsivo, nós temos o transtorno do pânico, nós temos a agorafobia, nós temos tanta coisa, porque nós nunca tivemos tão longe, tão distante de Jesus. Então, qual é a nossa proposta? Aproximar-se de Jesus, aproximar-se da sua proposta e, conforme nos diz Manuel Filomeno de Miranda, nos tratar. E como a etiologia dessas doenças, na sua maioria das vezes, é dúplice, que nós possamos nos valer da terapia do mundo, de um bom psicólogo, de um bom terapeuta, e nós temos abordagens riquíssimas na psicologia hoje, a abordagem psicanalítica, a abordagem da terapia comportamental, a abordagem da terapia junguiana, a abordagem da logoterapia, e observem que Joana de Ângeles escreveu 16 obras para referendar a psicologia, para referendar a psiquiatria, mas sempre conjugando com a proposta espírita, porque nós estamos no mundo para conjugar esforços, porque nós somos espíritos em experiências materiais. O corpo precisa do remédio, os pensamentos serem reajustados na terapia, mas o espírito imortal precisa de passe. Precisa das reuniões do nosso evangelho no lar. Precisa de frequência à casa espírita. Precisa de estudo do evangelho, estudo das obras de Kardec, para poder formatar novos pensamentos. Precisa mudar a forma de ver o mundo, mudar as próprias coisas que nós estamos vendo na televisão. Precisa, tal qual o girassol. Já viram como é que o girassol funciona? Ele vai buscando o sol. Que nós possamos, à semelhança dessa flor, ir buscando Jesus. Ir buscando a terapia espírita na nossa vida. Ir buscando tudo aquilo que as águas lustrais do espiritismo podem nos trazer. E eu quero, nesses 20 minutos que me faltam, trazer 4 abordagens espíritas para que nós possamos facear esses dias da existência e vencer esses transtornos mentais. E a primeira proposta é amor-terapia. Sem a terapia do amor, nós não conseguiremos
vencer a nós mesmos, sair desse carreiro dos transtornos, porque essa é uma proposta de Jesus. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Quando os doutores da lei chegaram até Jesus, cantarolando, blasonando a lei de Moisés. E Jesus lhe dá uma resposta dizendo assim: olha, toda a lei antiga, todos os profetas do Velho Testamento podem ser resumidos em duas propostas: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E observem como se dá essa proposição. Amar a Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é imanente, porque está em nós. Deus é transcendente, porque está fora de nós. Quando lemos o texto dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, mais uma frase de Paulo, em Deus existimos e nos movemos, tal qual peixes no oceano. Então, quando a gente ama a Deus, a gente ama a tudo que existe. A gente ama a natureza, a gente ama o nosso irmão, a gente ama a nossa casa, a gente passa a desenvolver no mundo um sentimento de amorosidade. E quem desenvolve esse sentimento vai vencendo as brumas desses transtornos que visitam a nossa alma e que nos fazem enfermar. Mas a segunda proposta de Jesus é: amai o vosso próximo como a si mesmo. E muitos, quando olham essa proposição, dizem assim: eu sempre soube que eu tenho que amar o meu próximo. É verdade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade, não há salvação. Fora da fraternidade, fora da solidariedade, fora do bem que eu posso fazer, não há salvação. Mas Jesus colocou uma condição, colocou uma nuance. Da mesma forma que ame a si próprio. E como nós nos amamos pouco hoje? Como nós nos condenamos? Como nós somos cruéis conosco mesmo? Uma das queixas que mais chegam hoje aos escritórios, aos consultórios de psicologia, são pessoas perfeccionistas. São pessoas exigentes. São pessoas que se cobram demais. E nós, os espíritas, temos uma coisa: nós chegamos na casa espírita hoje e queremos ser no dia de amanhã Francisco de Assis. Queremos ser tal qual a Rainha Santa Isabel de Portugal. Nós queremos ser tal qual os grandes mártires do Evangelho. Mas nós temos que respeitar as nossas possibilidades. Nós temos que respeitar quem nós somos. Nós temos que respeitar tal qual um brocardo oriental que nos diz assim: uma caminhada de 1000 passos começa no primeiro passo. Porque se eu forçar ser o que eu não sou, vem a frustração. E a frustração é uma força paralisante. Se eu começar a me culpar, a ter remorso por coisas que eu ainda não consigo fazer, deixando de me autoaceitar, deixando de me valorizar, eu vou ficar estagnado. Quando eu poderia pensar: bom, eu ainda não faço o bem que eu quero, mas Deus me ajuda. Deus me soergue. Eu sou uma alma em construção. Eu sou uma alma caminhando para Deus. Então esse processo se faz muito necessário. Porque vejam, se a ansiedade é uma tensão do hoje para o futuro, a depressão muitas vezes é uma tensão do hoje para o passado. Porque pessoas deprimem: será que eu criei bem os meus filhos? Bom, eu fiz o meu melhor. Eu fui a minha melhor expressão. Então não tem que ter culpa. Será que eu agi bem naquele episódio de 30 anos atrás? Bom, gente, ainda que nós não tenhamos agido, eu não tenho como voltar lá atrás. Eu tenho como fazer diferente daqui para frente. Eu posso escolher a depressão, a culpa, o remorso por algo que eu fiz errado 30 anos atrás. E muitos espíritas querem saber: será que eu fui um cruzado? Será que eu fui um inquisidor? Será que eu estive aí em Portugal naqueles dias da barbárie? Não importa. Importa o que eu serei daqui para frente. Isso é auto-amor. Isso é autoaceitação. Isso é entender que nós somos filhos de Deus. Isso é entender... Uma vez, Divaldo Pereira Franco estava no México e ele se amolentando porque ele orava: olha, eu sou pregador espírita. Eu faço tantas coisas que eu não gostaria.
Eu ainda sou duro, sou rígido com as pessoas. E Joana de Ângeles, na cidade do México, capital do México, resolveu: meu filho, vamos escrever um livro? E segundo Divaldo Pereira Franco conta nas suas palestras, aquele livro foi escrito numa noite. E o título do livro, Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Não importa se nós erramos, se nós caímos, Ele nos ama. Da forma como nós somos. O grande problema é que Deus nos ama, Jesus nos ama, e muitas vezes quem deixa de nos amar somos nós mesmos. E diz o grande psicólogo da terceira proposta, da terceira linha psicológica, chamado Carl Rogers: se eu não me aceitar, se eu não me amar, eu não consigo me transformar. E diz o próprio Jesus que a boca fala do que o coração está cheio. Então não adianta eu querer amar o meu próximo se eu não amo a mim mesmo. Porque observem as próprias condutas na vida cotidiana. Se eu sou rígido comigo mesmo, eu costumo ser rígido com as outras pessoas. Se eu sou impaciente comigo mesmo, eu costumo ser impaciente com as outras pessoas. Então a proposta, me autoaceitar. Entender que eu sou filho de Deus. Entender, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, que eu fui criado simples e ignorante. Errei muito, mas caminho para a plenitude. Quando eu tiver esse olhar dúlcido para comigo mesmo, eu terei o mesmo olhar dúlcido para com meu irmão. Então, primeira proposta para vencer os grandes transtornos dos dias presentes. Amem-se, aceitem-se, meus irmãos de Portugal. Gostem de você da forma como vocês são. Porque eu vou admitir uma coisa, eu hoje tenho 40 anos de idade. Eu, quando olho para o espelho, abaixo assim, meus cabelos já parecem time de futebol de salão. 5 para o lado, 5 para o outro. Vocês não acham que eu gostaria de ter uma cabeleira farta, tal qual os grandes, os belos gajos aí de Portugal? Bom, mas o cabelo que eu tenho é esse. Não adianta eu sofrer pelo cabelo que eu não tenho. Deus me deu algumas possibilidades, passar um minoxidil, tomar finasterida, eu posso me valer das possibilidades do mundo, mas não sofrer porque eu não tenho a cabeleira. Muitas vezes, eu era mais novo, as pessoas olhavam para mim e diziam assim: Rafael, você parece um filé de borboleta, porque vejam, eu sou magrinho, e hoje vocês já estão me vendo dentro assim de uma proposta bem mais gorda. Imaginem como eu era quando eu era mais jovem. Mas eu aprendi com o tempo que melhor e mais feliz eu seria se eu me aceitasse. Não só fisicamente, mas do jeito que eu sou. Quando eu comecei a fazer palestra espírita, me perdoe o verbo, eu detestava o tom da minha voz. Porque eu achava que eu falava igual uma maritaca. Aqui no Brasil a gente diz que quem fala tal qual uma maritaca, a maritaca ela berra, ela grita, isso incomoda as outras pessoas. Mas um dia eu pensei assim: o que é mais importante, a voz ou o conteúdo? Eu tenho essa voz que pode não ser boa, mas se eu falar de Jesus, isso é o mais importante. Porque as pessoas vão sempre nos julgar, as pessoas vão sempre apontar o dedo para nós, mas se eu estiver em comunhão com o alto, isso é o mais importante. Amor terapia. Segunda proposta, perdão terapia. Nos lembrando lá de Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Quando Simão Pedro chega e pergunta: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 70 vezes 7. Esse é um texto da Gênesis, porque o Evangelho de Jesus remonta ao Velho Testamento. Deixa eu consertar primeiro. Até 7 vezes, ao que Jesus responde: não te digo 7 vezes, mas os respondo 70 vezes 7. E 70 vezes 7 não é para a gente sair multiplicando aí, porque 70 vezes 7 dá 490. E muitas pessoas acham que se perdoar 490 vezes, eu estarei isento do ato do perdão. Não. Eu estou tendo a oportunidade de estudar hebraico. E no estudo do hebraico eu vim a entender que 70 vezes 7 é uma expressão idiomática. Tal qual nós temos expressões idiomáticas em Portugal, tal qual nós temos expressões idiomáticas aqui no Brasil, que quer dizer infinitas vezes. Então nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem infinitas vezes. E nós, igualmente, devemos pedir perdão infinitas vezes. Sabem por quê? Porque o perdão é terapêutico.
porque o perdão não faz bem àquele que é perdoado. O perdão faz bem àquele que perdoa. Há tantas pessoas vitimadas pelos transtornos, transtornos psicológicos, transtornos orgânicos, porque negligenciaram o ato de perdoar. E ficam ruminando, e ficam ressentindo uma coisa que já aconteceu há tanto tempo. Observem as nossas reuniões de desobsessão. Se não são pessoas que abdicaram de perdoar, e são os transtornados do além, e são os depressivos do além, que chegam na reunião e dizem assim: é porque ele lá no século XVI me matou, me jogou no fundo do Rio Douro. E a gente percebe, nossa, está sofrendo há 400 anos, porque abdicou de perdoar, porque abdicou de ser feliz, porque abdicou de vencer os próprios transtornos. E nos diz o benfeitor Emmanuel, numa obra notável, que eu deixo como sugestão de leitura, O Consolador, questão 338, quando lhe é perguntado por que nós devemos perdoar 70 vezes 7. E a resposta de Emmanuel, um grande professor, porque nós erramos 70 vezes 7. Ou seja, devemos perdoar porque nós também erramos. E entendemos a proposta de Jesus na grande oração dominical: Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, quando vamos numa proposta terapêutica, nós nos damos conta que, às vezes, a etiologia de uma faceta depressiva é porque eu não perdoo ninguém. É porque eu me acho a última Coca-Cola do deserto, eu me acho melhor do que todo mundo. Eu me acho num grau superior. Então eu não perdoo porque eu acho que eu estou fazendo tudo certo. Mas aí eu caio em mim, naquela proposta de autoconhecimento, e vejo os meus erros. Se não são erros de hoje, são erros de ontem, porque Deus não erra. Há no mundo muita injustiça, mas não há ninguém injustiçado. Essa é uma frase do benfeitor Camilo, guia espiritual de José Raul Teixeira, que é o grande médium, uma grande referência para mim da nossa sociedade espírita fraternidade. Então, se queremos vencer a nós mesmos, vencer os nossos transtornos, perdão. Terceira proposta, labor-terapia. Porque quando nós nos predispomos a trabalhar, quando nós nos predispomos a sair daquele morbo de ficar tão somente dentro de casa, sem fazer nada, sem refletir em algo, nós começamos a sintonizar de uma forma diferente. E eu quero lembrar para vocês, não sei se existe esse brocardo aí em Portugal. Aqui no Brasil, nós costumamos dizer assim: cabeça vazia, oficina do diabo, oficina da obsessão, oficina das depressões, oficina dos transtornos mentais. Daí, vamos trabalhar, vamos servir, vamos fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades, mas vamos sair da inércia. Observem a água, eu gosto muito dessa metáfora. Água parada, fonte de doenças. O rato vai ali, faz o xixi, transmite a leptospirose. É gerador de vírus, de bactérias que nos contaminam. E água em movimento. A água em movimento move moinhos. A água em movimento move turbinas que gera a eletricidade. Então façamos tal qual a água. Saiamos da estagnação e coloquemo-nos em movimento. Porque nos diz o mesmo Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que toda evolução se dá por desidratação. Nós podemos crescer e vencer os nossos transtornos pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Então, quando nós escolhemos o suor do trabalho, nós não precisamos passar pelas lágrimas da depressão, pelas lágrimas das ansiedades, dos transtornos, das neuroses. Mas, gente, lembrando sempre que o médico é nosso amigo. Nunca se esqueçam disso. Até chegar na quarta proposta que eu quero trabalhar com vocês hoje, a mais importante: evangelioterapia. Jesus está tão perto de nós. Nada obstante, os nossos ouvidos têm sido moucos, têm se feito fechados à sua presença. Não há como vencer a nós mesmos, adquirir a paz, superar esses transtornos sem Jesus. O médico das almas, aquele que nos conhece desde que o mundo é mundo.
terapia para ansiosos, terapia para depressivos. E isso não sou eu quem diz, é uma grande psicóloga alemã chamada Hannah Wolff, quando ela propõe que Jesus é o maior psicólogo que já existiu. E todas as vezes que eu falo essa frase, eu me dou conta da sua profundidade. Porque quando nós lemos as parábolas de Jesus, são os maiores e mais belos tratados psicológicos. Pensem no filho pródigo. Somos nós. Pensem naquele que enterrou o seu talento. Somos nós. Pensem agora naquele que descobriu o maior tesouro e que abdicou de tudo, abdicou até mesmo de si, para estar aquele tesouro, para ir ao encontro daquele tesouro. Também somos nós. Quando fazemos o périplo de vencer a nós mesmos, vencer os nossos vícios, para encontrar com esse tesouro, que é o Evangelho de Jesus. Daí, esses dias reclamam a presença de Jesus perto de nós. Talvez a maior proposta dessa pandemia, quando tenha nos colocado dentro dos nossos lares, foi nos dar tempo para refletir como era o nosso normal de antes e como nós nos propomos a ser o normal de depois. Porque aqui no Brasil já se fala num novo normal, mas não pode ser o mesmo normal do egoísmo, o mesmo normal do orgulho, o mesmo normal da concupiscência, porque são os nossos vícios que geram os transtornos para que nós possamos fazer o caminho do retorno. Que o novo normal seja um normal de mais amorosidade, de mais fraternidade, de mais paz, de nós nos congraçarmos, ainda que eu aqui no Brasil, vocês aí em Portugal, para ir até Jesus, porque ainda hoje ele nos diz, tal qual descrito em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que vos encontrais depressivos, angustiados, neuróticos, vítimas das obsessões. Vinde a mim, aqueles que estão sofrendo do coronavírus, porque eu vos aliviarei. Olha o que Jesus nos diz. Aliviarei, esse é o verbo, porque ele não diz que vai tirar o problema, ele vai nos aliviar. Ele vai caminhar conosco, ele vai estar do nosso lado, porque nós aprendemos com a dor a enxergá-lo, porque quando enxergamos, nós precisamos continuar caminhando com ele. E ele continua. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para vossas almas aflitas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Olha a proposta de Jesus. O meu fardo é leve. Comparem com o fardo do mundo. Pesado. O fardo do mundo nos traz o vazio, o fardo do mundo nos traz os transtornos. Jesus nos fala que o jugo dele é suave. O jugo, aquilo que colocamos nos animais para conduzir as carroças, os carros de boi. E ele nos diz, quando andais sob o meu jugo, sob o meu palio, encontrarão o caminho da paz. O caminho da plenitude, o caminho onde não mais sereis doentes, porque encontrarão a paz de espírito. E ainda que doentes do corpo, ela será transitória, porque vocês terão esses pensamentos, essa convivência das boas propostas para se tornar sãos, saudáveis e equilibrados o mais rapidamente possível. Daí, meus amigos, eu quero fechar essas 4 propostas, amor-terapia, perdão-terapia, labor-terapia e evangelho-terapia, dizendo, tal qual João nos propõe em capítulo 14, versículo 6, quando Jesus nos propõe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai, senão através de mim. Que nós possamos, nesses dias de tanto tumulto, tumultos aí na amada terrinha portuguesa, tumultos aqui no nosso Brasil, tumultos nos 4 rincões do mundo, lembrar de Jesus. Lembrar dos dias do seu evangelho, lembrar dos dias da fraternidade e nos abraçarmos num único coro, num único grito para dizer, Ave Cristo, nós não tememos o corona, nós não tememos os transtornos, porque aqueles que te conhecem vão viver a vida eterna, vão viver os dias da imortalidade. Muito obrigado.
meus amigos de Portugal, recebam mais uma vez o meu abraço e a todos eu deixo votos de saúde, alegria e paz. Olá, obrigada, Rafael, por suas palavras. Tornaram a nossa noite mais rica na conquista da paz e do auto-amor e por incentivar a nossa mudança. E obrigado também pela meditação espiritual tão necessária hoje em dia para o nosso bem-estar, não é? Que hoje, nos dias de hoje, tanto necessitamos. Mais uma vez, obrigada. E então, queria lhe pedir se poderia fazer a prece de fecho, está bem? Bom, eu quero fazer uma prece. Essa prece está no primeiro livro de Francisco Cândido Xavier, que é uma forma de reverenciar o médium brasileiro, agradecer a Jesus, agradecer a Deus e envolver os corações de Portugal e os corações de Brasil, quando José Silvério Horta nos diz assim: Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra em verdade o vosso infinito amor. Eu te peço, Jesus, abençoe o amado Portugal, abençoe a cidade de Coimbra, abençoe a Casa Espírita que tão gentilmente nos convidou para a palestra. Abençoe a cada um dos irmãos portugueses, encarnados e desencarnados. Abençoe as terras europeias que já nos foram morada, mas que hoje nos encontramos no Brasil. Abençoe igualmente o nosso Brasil, nossa gente, e permita que pelos laços da fraternidade continuemos te buscando, ó Mestre e Senhor das nossas vidas. Que assim possa ser.